13º Papo Cretino, um Papo Cretino para lá de especial. 13 para mim é o número da sorte. E nesse número da sorte eu trouxe uma pessoa por quem eu guardo um carinho, uma admiração, um afeto e tudo de bom. É uma pessoa que atravessou a minha trajetória artística no teatro no início, quando eu estava começando a sair, fazendo teatro no Jurunas e começar fazendo teatro no centro da cidade, contato com os grupos de teatro. Ela é uma pessoa que eu considero uma dama do teatro paraense. Ela é atriz, terapeuta holística, instrutora de teatro, mas também trabalha com séries de TV, cinema, com audiovisual, né? Eu estou falando de Astréia Lucena, um nome de peso, de muita história, de muita luta e de muito engajamento político pela classe artística da nossa cidade, Belém do Pará. Astréia Lucena, seja bem-vinda. Eu falo diretamente do Solá dos Silva, no Jurunas. Tu falas de onde? Boa tarde, Nando. Boa tarde a todos. Nando, eu estou em São Paulo, no bairro da Consolação, no AP de uma amiga, e estou aqui, preparada para as tuas perguntas. Boa tarde a todos. Bacana, Astréia. É um papo que a gente vai ter, uma conversa. Eu acho que tu tens muito a dizer para essa geração que está fazendo teatro agora, para a geração que continua fazendo teatro, da minha geração, das gerações passadas. É uma conversa que eu quero ter contigo para a gente trocar sobre essa tua trajetória rica e de muita arte, de muito teatro. Tá? O Papo Cretino é uma ação do projeto Tribuna do Cretino que eu desenvolvi para a gente conseguir fazer alguma coisa nesse período de pandemia, onde as ações culturais foram interrompidas, continuam interrompidas, porque a pandemia ainda não acabou. Não é? E eu começo sempre perguntando, Astréia, como é que está a situação por aí? Não é? A gente continua com um número crescente de vítimas de Covid-19. Não é? Aqui no Pará já são quase 6.300 vítimas fatais. No Brasil inteiro nós estamos nos aproximando de 130 mil. Não é? E eu queria começar te perguntando como é que está a tua percepção da situação aí em São Paulo. Olha, Nando, eu estou totalmente cuidadosa, confinada, tá? Quando eu não estou aqui no centro de São Paulo, confinada no apartamento da amiga, eu estou no interior, que amigos me levam e fico muito feliz, porque aí fico em contato com a natureza, respiro melhor. No momento, a situação aqui é bem grave, como em todo o Brasil, né? Como no mundo, que está voltando, né? Os picos estão voltando, os movimentos não estão bons, entendeu? Eu estou sabendo que a minha filha mora em Portugal, na França, sabe? Tá na Itália, tá um desastre de novo, tá subindo, né? E aqui no Brasil, né? A gente tem uma saúde pública deficiente, covarde, né? Um governo covarde que não atende às necessidades há muito tempo. Então são muitas populações abandonadas, sabe? Então tá muita morte. É isso aí que tu falaste, entendeu? A gente está chegando nos 130, né? Isso. Óbitos, entendeu? Então, é muito grave, muito sério. Isso atrapalha a gente muito. O movimento na cidade, eu estava com um projeto com a Maria Thaís, que era o sonho da minha vida, era uma coisa, para mim, que parecia que jamais ia acontecer, inalcançável, ter algum contato com essa mulher aqui. Eu tive contato com ela em Belém, fiz uma oficina com ela no Teatro Valdemar Henrique, com a produção da Oriana Bittar e da Patrícia Gondim, e depois essa senhora voltou, ela é uma pedagoga, uma professora, diretora da Balagã, e aí, quando eu cheguei em São Paulo, com 3 dias, encontrei essa pessoa, assim, sem ter nem mais, né? Eu fui com um amigo que eu estava morando, vamos ali para uma festinha, uma comemoração de um mestrado de uma amiga, e eu não queria ir, pare com isso, vamos lá, dar uma volta, e não sei o quê. Eu com a boca, né, toda encolhida, eu digo, não quero, não queria conhecer gente, eu queria ficar ali, né, 3 dias de São Paulo.
E aí fui, ele me convenceu, fui a primeira pessoa que eu vejo quando a porta abre é a Maria Thaís. Então, aquilo para mim foi um sinal muito bom, muito positivo. E aí ela me chamou, sabe? Quando eu entrei, depois ela me disse, eu fiquei toda orgulhosa e emocionada, porque ela virou para mim e disse, quando você entrou, eu pensei, ela é a atriz que eu preciso para o meu projeto. E eu quase beijo ela na boca, né? Porque realmente eu fiquei. E aí, a partir daí, a gente teve reuniões e tal, e logo depois suspendeu tudo. Esse projeto era para o SESC, né? Tive contato com a Maria há pouco tempo, uma das pessoas da equipe dela teve um infarto, e aí ela ficou assim, como eu estou e como nós estamos, né? Todo mundo muito preocupado e confinado e estressado e neurótico, e acabou que a gente, quer dizer, esse projeto dançou. Foi uma das coisas que eu fiquei chateada, porque dançou. Mas, enfim, né, é a real, a gente tem que avançar e tudo bem. E o movimento de São Paulo continua parado, né? Eu estou por aqui, estou fazendo outras coisas, estou escrevendo muito, nunca, sabe, quer dizer, eu já escrevia em Belém, só que eu não mostro para ninguém, é uma coisa muito particular minha, e aqui eu comecei a escrever, e acabou que também fiz um filme. Astreia, tu escreves para teatro, poesia, o que tu escreves? Olha, eu não sei definir o que é, agora eu acho que tem o formato de poesia, Eu estou escrevendo o que, em cima de momentos e situações que eu vivi, muito fortes, muito intensas, porque esses tempos têm sido assim, haja energia, né, Nando? Haja energia. Tudo muito intenso, comigo como se eu tivesse um espelho na minha frente e me confrontando toda hora, entendeu? Muitas questões, muitas, não só pessoais, a nível de mundo, de tudo, sabe, de família, de amigos, tudo. E eu estou escrevendo, eu acredito que é poesia. No meio disso, uma poesia dessa foi... Eu enviei para o Afonso, meu agente, o Afonso Galinda, ele quis ouvir, quis ver, né, a poesia, eu mandei, aí ele escolheu a que ele achava que era bacana, e nisso aí eu estava encaminhada para um edital aí, que eu acho que era do Itaú, eu acho que era edital do Itaú Cultural, e corremos para fazer, eu e o amigo que estava comigo, né? Eu estava na casa dos avós dele, e aí não deu tempo de enviar, ele é um perfeccionista tipo eu, ficou enlouquecido editando aquilo, e perdemos o prazo. Mas aí, resumindo, esse trabalho, ele já foi feito com as imagens dessa pessoa, né, da Tenca, e a edição do outro amigo, que logo adiante eu fui para a casa dele, para uma chácara, né, e do Tenca, da Tenca, e a criação é minha, porque aí entrou a minha poesia, que foi legal, entrou uma memória de infância minha, eu estava num momento super sensível, eu estava sofrendo muito, né? Eu me apaixonei por uma bicha e foi muito difícil, sabe? Eu estou falando assim, bicha, porque é assim que a gente fala, né? Não é ofensivo, para mim não é ofensivo. Claro. E aí eu me vi muito carente naquele momento, assim, acompanhei todo o processo da pessoa, e aí eu estava mal para dedéu quando a gente fez esse filme, entendeu? Como então, chama o filme, Estreia? É Pólen. Esse filme acabou sendo mandado para o edital da Funarte, tá? Eu sou suspeita para falar, mas eu gosto muito. É um filme acho que está com 5 minutos. É um curtinha, né? Uhum. Mas eu fiquei muito feliz de fazer. Quer dizer, a gente acha que não está trabalhando, eu estou entendendo isso. Mas a gente está trabalhando, você está trabalhando, eu estou trabalhando. Não significa que eu não estou na frente, que eu não estou num palco,
nem na frente de uma câmera. Isso não é só o trabalho da gente, entendeu? Eu estou me trabalhando, que está sendo muito trabalhoso, me trabalhar, me enxergar, né? Eu que me acho, né? Então, as fichas estão caindo todas. E é isso, Nando. Eu estou no momento, eu não posso dizer que eu estou num momento ruim, Nando. Eu estou num momento bom, sabe, da minha vida. Sim. É isso. Legal, Estreia. Eu vou, dentre as novidades desse número 13 especial, estou lançando hoje aqui a caneca do Solados Silva. Ó, tem a logomarca do Solados Silva. Eu guardei para um momento especial e o momento especial é com a Estreia. Então aqui estou fazendo o lançamento aqui, né? Não sei se dá para ver direito aí a canequinha. Dá para ver, eu estou vendo. A placa está escrito Jurunas aqui embaixo, Jurunas, e no para-brisa Solar dos Silva, né? Ai, meu Deus. E a Kombi é porque aqui no Jurunas, né, o transporte alternativo domina. Não é? As vans que andam com a porta aberta e aquele cobrador sai chamando todo mundo, vai... daquele Jurunas, jeito. Guamá, São Brás, Jurunas, Guamá, São Brás. Daquele jeito. Então, estou fazendo aqui o lançamento, guardei para fazer esse lançamento aqui no momento especial. Estreia, como vocês podem ver. Obrigada pela participação. Como vocês podem ver, a Estreia é uma pessoa muito ativa, não é? Já falou de várias coisas que ela está fazendo, mesmo nesse período difícil, né? Vários projetos que foram interrompidos, mas que ela continua fazendo. E, como eu falei no início, a Estreia tem uma longa trajetória na cena, na produção teatral em Belém. E, infelizmente, eu acho que a gente, né, tem pouquíssimas publicações que retratam a história recente do teatro paraense no século XX, no século XXI. O professor Denis Bezerra atualmente tem um projeto de pesquisa e extensão pela Escola de Teatro e Dança da UFPA, que é um projeto de memórias do teatro paraense. Ele tem uma publicação pelo IAP, um livro que eu recomendo, que aborda, a tese dele de doutorado também faz isso, e esse livrinho é uma espécie de primeira amostra da tese dele, que ele publicou antes de encerrar a tese, que retrata boa parte da trajetória do teatro em Belém do Pará, ali desde a década de 40, 50, 60, até chegando para cá nos 90. E como a Estreia viveu isso, né, dos anos 70 para cá, eu queria aproveitar para a gente conversar um pouquinho sobre isso, porque eu tenho a impressão de que as gerações mais recentes que a gente tem formado na escola de teatro, ela é carente de saber um pouco dessa batalha e dessa luta que foi construída com muita luta mesmo, né, Estreia? Ali desde muita paixão, Nando. Muita paixão, exatamente. Então eu queria que a gente começasse falando ali, Estreia, do teu começo, tá? Como é que foi o despertar do teatro para ti? O teu primeiro contato com o teatro que tu disseste, é isso que eu quero fazer. Nando, eu era uma garota de 20 anos, que estava, agora eu sei que eu estava num processo de depressão. Eu estava morando com um irmão, e eu não gostava muito de morar com ele. A minha mãe tinha me chamado para ir para o Rio de Janeiro, mas eu também não queria ir. E eu tinha começado... aí sim, e aí eu tinha um amigo, era um ex-namorado que virou amigo, Emmanuel, nunca esqueci essa pessoa. Eu queria, inclusive, saber dele. Emmanuel Centeno Neves. Emmanuel era professor da Escola Técnica Federal, e um dia, a gente já amigo, não namorava mais, já tínhamos resolvido a nossa relação, e ele falou para mim, eu acho você tão inteligente, tão expressiva, não sei o quê, por que você não faz teatro? Aí eu disse, que teatro? Não tem nada a ver com teatro. Naquele momento eu não tinha nada a ver com nada, eu estava branca, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tinha parado de estudar, inclusive, entendeu? Eu estava num momento bem estranho. E aí ele disse, é o maestro Valdemar Henrique, o diretor da escola, vamos lá, não sei o quê. Era na Quintino, ali na Quintino Bocaiúva. Uhum. Eu não me lembro o nome do bairro, um bar famoso que ficava na frente, assim, do outro lado. Não era o bar 41? Não me lembro o nome, queria me lembrar, era um bar conhecido, era um nome assim, um nome só. Bom, enfim, a escola de teatro funcionava num casarão antigo, onde funcionava o Cine Clube, Pedro Veriano,
e Luzia Alvarez. E eu me lembro que eu fui assim, eu vou, né? Meu amigo está me dizendo que seria bom, eu vou, quem sabe. Eu fui. Nando, quando eu cheguei naquele lugar, eu, sinceramente, eu não tive saída porque tudo me pegou. Eu fiz até eu entrar e fazer toda a história para entrar, tudo bem, até aí eu estava toda assim. Na primeira aula com Cláudio Barradas, que ele dava aula dentro da sala onde funcionava o cineclube, eu me lembro que ele mandou subir para o palco e eu não fui a primeira, né? Eu tinha que subir no palco, ficar 10 minutos, você podia dizer o que quisesse, falar o que quisesse, recitar uma poesia, fazer o que você quisesse. Você só não podia descer antes dos 10 minutos, cronometrado ali no relógio dele. As pessoas foram, e eu tremia lá embaixo, tremia. Uma vontade de chorar insuportável, de meu Deus. Aí, quando chegou a minha hora, quase final, ele disse, estreia, você. Eu subo, e quando eu olho, aquelas pessoas me olhando, tinha uma cadeira, eu sentei na cadeira e comecei a chorar, porque eu não conseguia fazer outra coisa. Eu chorei durante 10 minutos. Aí, quando eu comecei a chorar, eu sentia que quanto mais eu chorava, mais eu queria chorar. Parecia que eu estava chorando todas as dores, sabe? E aí, fiquei 10 minutos chorando. Ali, depois ele mandou descer, foi essa a minha primeira aula. E a partir daí, quando era Augusto Rodrigues, o nosso professor de expressão corporal, quando era chamada assim, expressão corporal. Aí eu me lembro, mas a gente tinha uma equipe muito boa, sabe? O Augusto era incrível, a aula de expressão corporal era a que mais eu amava. Eu comecei a entender que e hoje eu sei disso, que eu precisava de trabalho corporal, eu precisava trabalhar meu corpo, a minha energia, porque eu tinha muita energia, e eu não estava conseguindo expressar, e lá eu tinha esse espaço. Aí nós tínhamos Maria Silvia Nunes, professora de História do Teatro, que era uma deusa, né, apaixonante. Tínhamos a Linda Norcelina, que já se foi, que era professora de Estética do Teatro, olha o luxo. Licinho, não sei o quê, não sei o nome dele todo. Licinho, que era professor de Psicologia do Teatro. Walter Bandeira, Dicção. Cláudio Barradas, Interpretação. Deixa eu ver se eu deixei alguém de fora, acho que não. Gente, e aí eu me apaixonei, e também me apaixonei por uma pessoa também do teatro, que foi meu namorado durante 5 anos, que era também ator. E aí, como meu namorado era do SESI, que era o grupo que o Cláudio dirigia na época, ele era professor na escola e dirigia o grupo do SESI. E o meu namorado era do grupo do SESI, já era ator. E aí eu ia toda vez para a SAI, sabe a SAI que fica em frente o Bombeiros? Sociedade Artística Internacional, na época, o nome. Hoje é Academia Paraense de Letras. Academia Paraense de Letras, exatamente. Nós ensaiávamos ali. E eu acompanhava o meu namorado, e quando chegou um dia, com 2 semanas de uma estreia do espetáculo, que eu assistia o ensaio todo dia, depois eu ia para a escola, né, de teatro para aula, o ensaio era de tarde, e eu me lembro que uma atriz lá teve um problema com o Cláudio, e ele sempre foi muito rígido, muito disciplinado, é isso que eu amo nele, que ele me ensinou isso, sabe? E aí ela já estava dando altos furos, e nesse dia ele dispensou ela, tirou há 2 semanas de uma estreia, e virou para mim e disse, eu quero você no espetáculo, por favor, tá? Nós estamos há 2 semanas, e você vai fazer o papel da Graça, tá? Era o nome da menina, você vai fazer o papel da Graça. Você tem, sabe, até o final desse ensaio agora, você tem esse tempo para me responder. Para mim, a resposta era não na hora, né? De como é que eu vou para um palco? Eu mal comecei a escola. Aí o meu namorado ficou do meu lado. Tu é doida? Tá doida, é? Aquele jeito. Tá doida, é? Ó, você tá tendo oportunidade de começar a fazer uma escola de teatro e exercitar no palco, sabe? Nem pensa em dizer não sei o quê. Aí ele ficou ali no meu ouvido e eu aceitei. E foi, assim, uma experiência incrível, foi maravilhoso,
Ai, meu Deus, eu quero me lembrar. É o único texto de uma autora que só se escrevia para teatro infantil. É a Maria Clara Machado? Maria, eu acho que era um texto dela, o único texto para adulto dela. Será que era Maria Clara? Eu não sei. Ah, meu Deus, está no meu currículo, eu esqueço, Nando, meus neurônios já não são os mesmos, Eu vou procurar aqui, sabe? vai falando. E, não consigo me lembrar. Bom, enfim, aí eu fiz esse trabalho e não parei mais, Nando, eu me apaixonei porque eu tinha uma coisa muito importante para mim que acontecia ali, naquele ambiente do teatro, no meio daquelas pessoas. Eu sentia que ninguém me julgava. A minha gargalhada sempre foi alta, eu sempre fui muito expansiva, porque eu acho que a gente é de natureza expansiva. Na Amazônia, tudo é grande, a água é muita, o sol é muito, a energia é incrível, as pessoas são loucas e lindas, sabe? Tudo é gostoso, para mim tudo é gostoso. A Amazônia para mim é gostosura, quente e úmida, é gostosa, sabe? Então, eu sempre tive esse temperamento. E quando eu cheguei, que eu vi que naquele ambiente eu podia me expandir, que ninguém criticava a minha gargalhada, ninguém, entendeu? E aqui é o meu lugar. E aí foi só paixão, Nando. E eu acho que o que me faz, inclusive, sabe, estar viva é a paixão. Porque eu não poderia ser uma burocrata, Nando, eu não poderia ser. Eu não tinha esse perfil, eu não sabia nem que perfil eu tinha, né? Quer dizer, eu descobri dentro de uma escola de teatro, na verdade, quem, assim, tipo assim, eu me identifiquei com aquilo tudo. Eu me identifiquei com aquilo tudo. Falar, expressar, mexer com o corpo, ter contato com as pessoas, sabe? Trabalhar junto, a coisa da equipe, tudo isso me seduz demais. Por isso também que eu sou apaixonada pelo audiovisual. Porque se um fura ali, prejudica todo mundo. Esse sentido de equipe é muito importante. E eu aprendi isso dentro da escola. Esse respeito à palavra generosidade, Uhum. né? A palavra do ator. Isso parece antigo, né, Nando? Mas isso é muito importante. Eu achei aqui, Astreia, no teu currículo, vê se é um desses, tá? Ali pela Escola de Teatro tem 71 Vereda da Salvação, e em 72 A Vereda da Revolta... Salvação, a gente foi para Arcozelo, Nando. A gente foi para Arcozelo, no Rio de Janeiro, com esse espetáculo. Pascoal Carlos Magno. Nossa. E tem também A Revolta dos Brinquedos. É um Revolta desses? dos Brinquedos, escola de teatro, depois também. Mas Mas é o um... primeiro, Nando, foi pelo SESI. Ah, então é As Interferências, dirigido pelo As Barradas. Interferências, Maria Clara Machados. É O isso. único texto que essa criatura maravilhosa fez para adulto. Era esse o espetáculo. Eu Massa. fazia a dona da pensão. E nesse tempo a escola era... Muito bom essa lembrança. O curso tinha duração de 3 anos, né, Astreia? É isso? Eram 3 anos, Nando. Isso. Eram 3 anos. E Só que aconteceu o seguinte. Sim, fala. Não, pode falar. Eram 3 anos, só que eu só fiquei 2. Por quê? Porque quando eu entrei, já tinham acabado os testes. Aí o maestro Valdemar Henrique virou para mim e disse, se você quiser fazer, você vai fazer como ouvinte a escola. Tudo certo para você? Eu digo, tudo certo na hora, eu não estava nem aí para diploma, nada, né? Eu não sabia nem se eu ia gostar daquilo. Aí ele disse, tudo certo. Então, eu fiz 2 anos, e nesse tempo, o nosso amigo maravilhoso, que é, assim, eu acho que é uma grande luz, que foi em Belém, que passou por Belém, nessa vida, que é o Luiz Otávio Barata, tá? Ele foi incansável na época para que os alunos ouvintes fossem regularizados, os que eram ouvintes. Porque a gente começava uma turma com 30, Nando, na turma, e restava 4. Eu me lembro, no primeiro ano de escola de teatro, quando terminou o ano, nós éramos 4. De 20, 30, mais ou menos, 20, 30 alunos que começaram, sabe? Uhum. E o Luiz foi incansável em lutar com isso. Não me lembro quem era a reitora na época. Ai, meu Deus. A memória é foda. A memória...
Atrapalha. Mas daqui a pouco a gente lembra. Anunciada Chaves, eu acho. Acho que era Anunciada Chaves o nome dela na época. E aí foi isso. E qual foi a tua pergunta mesmo? Já falei hoje. Eu te perguntei se a duração do curso era de 3 anos e tu tá ali no início da década de 70, né? E aí É de 3. Isso. E aí eu queria já puxar essa luta da década de 70 do teatro, que é uma luta que ela está diretamente ligada à reivindicação de um espaço para o teatro, né, que é a conquista do Teatro Valdemar Henrique, que tem uma longa trajetória. Eu queria que tu falasse de como é que foi essa luta, como começou essa luta, como ela se desdobrou ao longo da década de 70 para a conquista do Teatro Valdemar Henrique. Olha, o Valdemar Henrique, na verdade, era como é, não sei o que comercial, que continua Museu lá em Comercial cima. do Pará. Isso. E funcionava uma agência de viagem embaixo, que era do governo, eu acho. Eu acho que sim. E começou um questionamento para aquilo se transformar num teatro, entendeu? Foi uma briga que o Luiz Otávio encabeçou, entendeu? Que foi uma derrubada de parede, entendeu? Literalmente derrubamos uma parede. A gente era muito louco, cara. E a gente era muito, também, eu acredito, eu não sei, eu espero que continue assim, né? Mas naquela época, a gente era movido totalmente por paixão. E a gente se juntava. E a gente agregava mesmo. E o Luiz, ele encabeçava. O Cena Aberta era um grupo muito ativo e altamente político, entendeu? Eu gostava muito daquilo. A gente estava em todas as lutas, sabe? E o Luiz, ele conseguia agregar essas questões todas, sabe? Ele conseguia enxergar e mobilizar aquele grupo, e ele realmente manipulava a gente, levava a gente junto. Por quê? Porque ele levava com amor, levava com trabalho, levava com reivindicações sérias e concretas, não tinha papo furado, sabe? E era isso, foi paixão. A gente literalmente derrubou uma parede, ocupou aquele espaço, e a partir daí foi que nós conseguimos o Teatro Valdemar Henrique. Aí depois veio a reforma, né, do Ripper, que foi o cenógrafo que fez todo aquele trabalho, coreógrafo, não, é cenógrafo. O cenógrafo que fez todo aquilo, eu acho que é Carlos Ripper. E a gente como categoria, a gente nunca foi muito unido como categoria, tá? A gente tinha as nossas diferenças, tinha os grupos que não estavam envolvidos, que eram, tinha um grupo Experiência, que era um grupo que fez trabalhos lindos, que estava na direção Geraldo Salles, e vários atores que até hoje estão na luta aí em Belém. Só que a gente tinha uma associação chamada FESAT, tá? Mas tivemos muitos problemas também, problemas eu acredito que se a gente é artista, a gente não trabalha a nossa vaidade, a gente não trabalha o nosso ego, que é o foco, né? Porque a gente trabalha com o ego e com a vaidade. Isso é que é difícil para nós. Então, eu me lembro que a gente se meio que competia, como se os grupos competissem. Tinha uma coisa, hoje eu olhando, eu digo, acho que a gente era amador, imaturo, só que o teatro que a gente fazia, Nando, não era o teatro amador, Nando. Se fosse o amador, para mim, é o que é inexperiente, é o que está aprendendo. Claro, a gente era amador porque estava aprendendo, tá? Mas a qualidade, quando eu olho para trás, a gente fez espetáculos importantíssimos. Não só o Cena Aberta, sabe? O Experiência, o EPA também, porque eu não ficava num grupo só, Nando, eu tinha problemas para ficar num grupo só. O grupo que mais eu me envolvi mesmo foi o Luiz Otávio Barata, tá? E também o grupo do Cláudio Barradas. Cláudio Barradas tinha um grupo, tá? Que a Lélia Serra era a produtora e o Cláudio dirigia. E eu fiz parte desse grupo também. O Cláudio me jogou para dentro desse grupo também. E, assim, o que mais que eu posso te falar dessa época?
eu acho que o que mobilizava a gente era a paixão, a mesma paixão que mobiliza as pessoas, os atores, os artistas que continuam na luta aí. Sim. Era a mesma paixão. Só que a gente vivia uma outra época. A gente vivia nos 70, gente. A Universidade Federal do Pará as universidades não eram sucateadas, tá? A gente tinha, por exemplo, a gente ia para festival, eu fui para a Aldeia de Arcozelo de avião, gente. Sabe? Nós fomos para o Festival da Aldeia de Arcozelo no Rio de Janeiro com tudo de cima, sabe? A gente viajou para Fortaleza, outro festival que a gente foi, nacional, eu me lembro de avião, eu digo, gente, um luxo, quando eu olho para trás, eu digo, nossa, como a gente tinha, sei lá, a gente tinha mais estrutura, a vida não era tão... Tratado com mais dignidade, né, Astreia? Isso, a gente tinha mais respeito, mais dignidade, e a gente podia dizer que a gente era, sabe? Teve um tempo que eu tinha vergonha de dizer que eu era atriz, te juro, eu passei por isso. Eu passei. Qual é a tua profissão? Eu ficava toda enrolada. Aí eu dizia, eu sou artista. Não explicava. Ridícula, né? Eu era atriz. Hoje eu digo, com todas as letras, de uns tempos para cá, eu digo, eu sou atriz. Qual é a tua profissão? Atriz. Mas isso é um processo, e ninguém pode criticar a gente por isso. Claro. Sabe? Eu acho que essa afirmação, essa autoafirmação tem todo um processo, sabe? Entendeu? A gente está no meio dessa loucura toda, desse desrespeito todo, que hoje está imperando fortemente, né? Sim. Astreia, tu já citaste os dois nomes de peso, não é? O nome do Luiz Otávio Barata e o nome do Cláudio Barradas. Tu trabalhaste com vários nomes de peso da cena do teatro em Belém, né? Aí, para citar alguns, trabalhou também com Miguel Santabrígida, com Geraldo Salles, com Ronald Miguel Bergman, Santabrígida, Geraldo Salles, com certeza. Zélia Amador de Deus. Zélia, fui assistente de direção da Zélia, eu estava barriguda, grávida, eu não podia ir para a cena, eu fui assistente de direção dela num espetáculo do Cena Aberta. Zélia, querida, Zélia linda. E eu queria então, Astreia, que tu falasses um pouquinho, dentre esses, eu tenho especial curiosidade e interesse por dois, né, que é eu conheço, né, tive a oportunidade de entrevistar por 2 vezes e já assisti alguns trabalhos dele no palco, que é o Cláudio Barradas, que é uma figuraça, não é? Não tive a oportunidade de ser dirigido e nem ter nenhuma aula com ele, mas só de conversar com o Cláudio Barradas já é uma aula, e eu entrevistei ele por 2 vezes. E na minha pesquisa de doutorado, tem uma seção que eu chamo de diálogos com os diretores e encenadores paraenses. Eu entrevistei 7 diretores, e a partir dessas entrevistas, eu construí um diálogo onde eles vêm tomar um café com tapioca aqui em casa, no Solar dos Silva, e aí eu fui recortando as falas deles e construí uma história, que eles têm uns 7 dialogando, que é o Barradas, o Marton, o Miguel, a Vlad, o Paulo Santana, o Henrique da Paz e o Aníbal Pacha. São esses 7. E tem essa história toda, eu posso te mandar o texto se tu tiver interesse. E na verdade, ele está disponível público pelo diretório de teses da UFMG, que foi por onde eu defendi. Interesse, sim, me manda, tenho todo o interesse. Vou te mandar o link para tu leres. E dentre esses, eu não tive contato com o Luiz Otávio, não é? Só pela literatura que me chegou. Não é? Tem um trabalho da Michele Campos, que é um trabalho de dissertação de mestrado que ela percorre toda a trajetória do Luiz Otávio. E como tu tivesse a oportunidade de trabalhar com ele, eu queria que tu falasses um pouquinho como que era um processo criativo dirigido pelo Luiz Otávio, a potência que era ser dirigida e participar por um processo pensado pela cabeça do Luiz Otávio. Olha, nós fizemos muitos trabalhos, muitos. O Luiz ele conseguia compartilhar com a gente, passar para a gente a paixão dele, né? Pelo teatro. E todo mundo sabe, a pessoa de posição política, sabe?
ele era bem claro, né? E por isso também ele era uma pessoa... tinha gente que não gostava dele, dentro da própria categoria, exatamente por essa postura dele, porque ele era aquele cara, ele sabia o que era ser um artista, né? Porque ser artista não é só o spot estourar e tu tá ali linda na cena, não é só isso, é muito mais do que isso. E trabalhar com o Luiz, nossa, envolvia tudo, envolvia que tu tinha que estudar, ele te provocava, entendeu? Tu não podia ser só a bonitinha que vai lá, faz a tua cena e decora, não, entendeu? Ele te puxava, ele te provocava, e era sempre grandes elencos, sabe? Então, tem processos incríveis que eu fiz com o Luiz, sabe? Que eu vou me lembrar agora, porque ele também, o Luiz, ele não só produzia, ele não só dirigia, como ele produzia, né? Ele produzia. Eu me lembro de um espetáculo que ele fez... Ai, meu Deus. Nando, são tantas coisas que eu realmente, minha cabeça embola. Mas tu participou desse? Hein? Tu participou desse que tu estás tentando lembrar? Com ele? Eu entrei acho que faltavam uma semana ou duas para estrear, e a atriz, que era Teca Salé, ela estava com problemas nas cordas vocais, e eu acabei substituindo. Ela fazia a Cigana, me lembro bem, um figurino maravilhoso, que ele era um figurinista também absurdo. Sim. O Luiz. Era... Olha, aqui tem Torturas de um Coração. Não. Tortura de Coração não. Era a produção dele, mas não era dele. Cena Aberta Conta Zumbi. Cena Aberta Conta Zumbi. Cena Aberta Conta Zumbi, direção do Afonso Clautal, meu amigo que já se foi, que é outra história, que é uma pessoa que tem maior influência em cima de mim também como diretor. Eu participei de um grupo de teatro com ele, mas isso aí a gente pode falar mais adiante. Falando do Luiz agora, mas esse espetáculo que eu estava lembrando não era esse que eu falei agora. Não era do Afonso, que o Afonso dirigiu. Que era uma trilogia. Então o Geneu, Palhaço de Deus, Posição pela Carne, e o último... Eu fiz o Geneu, Palhaço de Deus, e fiz Posição pela Carne. O outro é qual? Diga aí, quero me situar qual é. Eu fiz acho que 3. Estou procurando aqui. Que eu acho que eu substituí a Teca, mas que não era Posição pela Carne. Eu sei também, mas me fugiu o nome. Mas eu acho, pode ser, eu acho que... Genê Palácio de Deus eu fiz, e Posição pela Carne também. Eu não sei qual dos dois que a Teca fazia, a Teca Salé fazia bailarina, lembra? Uhum. Dona de uma academia de dança. Sim. Pois era esse que eu substituí com 2 semanas antes de uma estreia também, uma semana antes, acho que era uma semana que ela fazia uma cigana, que eu adorei fazer. Eram todos travestis e homens, o elenco, e ela todos nus, e ela de mulher, de cigana. Aquele figurino fantástico de cigana que ele fez, sabe? Em Nome do Amor. Em Nome do Amor. Era uma trilogia, lembra? Sim. Uma trilogia. Geneu, Palhaço de Deus, Posição pela Carne, Em Nome do Amor. Eu acabei fazendo os 3. O último, que eu não estava no elenco, fiquei totalmente despeitada porque ele não me chamou. Eu não me lembro na época que estava acontecendo. Eu acho que eu estava no outro trabalho, sei lá. E ele chamou a Teca. Eu digo, pai, ele vai chamar uma bailarina. Eu sou atriz. Mas, enfim, eu acabei indo. Ela teve um problema uma semana antes de uma estreia, uma história assim, e era uma temporada que já estava, divulgada e tudo. Eu acabei substituindo a Teca, acabei fazendo, sabe? E eu quero falar de outros diretores, que é o que eu não citei, que eu acho importante falar, Sim, Nando. Pode citar. Olha, falei do Luiz, falei do Miguel Santabrígida, aprendi muito com o Miguel. Fiquei 3 anos na companhia do Miguel, acompanhei atores contemporâneos, tá? Foi muito importante para mim, inesquecível,
Só que eu estava 3 anos já num grupo e eu não tinha muito essa vivência, eu queria ficar fazendo coisas com as pessoas, eu não queria ficar só num grupo. E eu também, outra coisa que me pegava muito era, eu sou muito vaidosa, o que eu vou dizer não significa que eu não sou vaidosa, eu sou. Só como eu tenho um pouco de maturidade já, eu procuro trabalhar isso, porque eu sei que isso, às vezes, pode atrapalhar a gente muito, entende? E eu me lembro que eu comecei a perceber muita vaidade, sabe? Tinha uma coisa ali, eu não sei, eu acho que a nossa cabeça, ela é um tanto quanto provinciana, tá? O nosso provincianismo, o ser província tem tudo de bom de um lado. Por outro lado, Nando, tem coisas que são muito chatas e que podem atrapalhar a vida da gente, sabe? Se a gente não se esperta, entende? Então, eu me lembro que eu fiquei 3 anos e depois de 3 anos eu achei que não, realmente eu não tinha que ficar ali. Não era mais meu lugar aquele, eu não queria aquilo. Por quê? Na minha trajetória, lá atrás, quando eu ainda acabado de me formar na escola e tal, não sei o quê, começando a fazer teatro, eu me lembro que o Albertinho Bastos, eu quero citar ele, ele morava no como é que chama aquela coisa da praça? Coreto. No Coreto, atrás do Teatro da Paz, tem um coreto maravilhoso, e ele morava, Nando, ali embaixo, e aquilo era um camarim. Caramba. Era um camarim, eu era apaixonada por aquele lugar. Então, eu conheci o Albertinho, e um dia ele me chamou para fazer Dona Baratinha, tá? E aí, eu me lembro que colegas chegaram perto de mim e disseram, como é que você vai fazer Dona Baratinha com Albertinho Bastos? Que só faz pastorinha, Dona Baratinha. Eu me lembro que eu ouvi isso, e aquilo, eu nunca fui uma pessoa, no início, muito jovem ainda, eu não era essa consciência política, nem popopô, nem papapá, tá? Mas algumas coisas que me diziam, me desagradava profundamente, eu não sabia nem porquê. E aí aquilo eu recebi mal. Quando alguém criticou que eu tinha aceito, sabe? Aí eu virei e disse, olha, eu vou fazer porque eu quero fazer de tudo. Eu quero fazer tudo, eu estou aprendendo, eu acho que eu tenho que fazer tudo. Então, eu sempre tive essa cabeça de achar que tudo é experiência e que eu vou e faço. Se vai ser bom, se não vai ser, eu não sei, eu só vou saber se eu fizer. E aí eu aceitei o convite, foi maravilhoso, porque tinha tudo a ver comigo. Eu sou ligada em periferia, eu sou ligada eu acho que é pela minha origem, né? Eu sou ligada em pessoas desvalidas, aquelas pessoas de centro comunitário, que estão mais abandonadas, e o projeto dele ia pelos centros comunitários, entendeu? A gente se apresentava nos centros comunitários, cara, eu amava aquilo. Eu amava fazer Dona Baratinha, sabe? Então, assim, Albertinho Bastos, Ronald Bergman, Sim. que me dirigiu uma única vez, Alma d'Água, inesquecível, aquela criatura insuportável que eu amo. Quando eu lembro dele, eu amo, sabe? Porque foi um trabalho lindo que eu fiz com Andréa Rezende, tá? Como é o Renatinho Torres, que fez a sonoplastia do espetáculo. Então, era uma equipe, o Jefferson Cecim, que fez a cenografia, que eu amava aquela cenografia, e até hoje eu estou frustrada porque eu queria montar de novo aquilo ali, eu queria fazer aquilo ali de novo. Então, Ronald Bergman, Francisco Carlos, Nando. Francisco Carlos. Que é um cara que está aqui em São Paulo, que tem o maior respeito, São Paulo se ajoelha para ele, tá? Ele continua aqui do jeitinho dele, com todas aquelas dificuldades físicas que ele tem, tá? Mas ele continua aqui no batalho, na luta. Né? Francisco Carlos fez coisas maravilhosas com ele, sabe? Ele escrevia, né? Ele escreve os espetáculos dele. O último que eu fiz foi Predador, com a Larissa Natif, sabe que é a Larissa, gosto, minha amiga linda. E assim, quem mais que eu não Paulo Faria. Esquecer. Paulo Faria me dirigiu Vejo Vulto na Janela, Me Acudo com Donzela, com assistência do o Kil Dervan,
maravilhoso, que está aqui em São Paulo, que eu amo também. E a gente foi para um festival em Ponta Grossa, sabe, com esse espetáculo, que é de uma Leilá de Assunção, ela é daqui de São Paulo. Quem mais que eu posso me lembrar, porque eu não quero esquecer ninguém. Otávio Rodrigues. O Otávio Rodrigues. A gente fez um espetáculo lá, meu Deus do céu. Morte e Vida Severina. Não, Morte e Vida Severina, Luiz Otávio Barato, inesquecível, na época que mataram os sem terra. É verdade, é verdade. Na época que mataram os sem terra. É. O Otávio Rodrigues é João e Maria. João e Maria, outro maravilhoso, lindo, beijo. Essa criatura inesquecível, ele mora na Cidade Nova. Quando eu for em Belém, eu vou atrás dele. Eu estou sabendo que ele mora na Cidade Nova. Não queria esquecer ninguém de verdade. Edielson Goiano. Edielson Goiano. Roxinol e a Rosa. Como é? Roxinol e a Rosa. Aí tem os mais recentes também, né, Astreia? Aí tem Jogos Cênicos para Atrizes. Foi dirigido pelo Alberto Silva. Lindo, meu amigo maravilhoso, batalhador. A gente fez um trabalho lindo, ficamos 9 meses na construção disso, junto com Valéria Andrade, aquela criatura maravilhosa, que acho que está aqui morando em São Paulo também. A Valéria voltou para Belém já. A Valéria voltou. Voltou. Linda. A Valéria é uma atriz muito potente, muito. Sim. Uma admiração, sou fã dela. E aí, dentro dos mais recentes, também tem o Hudson Andrade, né? Com Curta Cena Casa da Atriz. Sim, na Casa da Atriz, não posso esquecer. O Hudson Andrade, um beijo, Hudson Andrade, na Casa da Atriz. Daquela guerreira também, aí é Porto, lá no seu espaço. Sim. E outra coisa também que eu vou te falar Henrique da Paz. Sim. Sempre fizemos várias coisas juntos, parceiros de cena, e aí foi, eu acho que a última pessoa que me dirigiu em Belém, num dos espetáculos que eu mais amo fazer e que eu espero que a gente vai continuar. Ele já deu um sinal, a gente tem um grupo, né? O Gruta, do Zap, e ele já falou para alguém, não foi nem para mim, alguém perguntou e ele falou, vai voltar. E eu já estou aqui toda atiçada, porque a Casa do Rio, Meu Amor, texto do Adriano Barroso, me toca profundamente. Eu acho importante a gente falar da gente, Nando, sabe? Eu acho que a gente tem que falar da gente. E a Casa do Rio fala da gente, sabe? Né? Tudo ali, aquelas 3 em cena, aquelas 3 cabocas em cena, aquelas 3 mulheres que na verdade são uma. Eu amo esse texto. Esse texto, inclusive, a Maria Thaís pediu para ler, porque eu falei tanto para ela do espetáculo que está na mão dela, tem até que recuperar. Massa, Astreia. Muita história, né? Agora, trazendo um pouquinho essa história, vamos dizer assim, já para o século XXI, né? Nós tivemos aqui no século XXI um período muito difícil, né, que foi sobre a gestão do secretário Paulo Chaves, que tinha uma política cultural para o teatro, na verdade, uma política para a cultura, uma visão elitista, né, uma visão que não valorizou em nada as manifestações populares, os mestres da cultura popular. O Teatro São Cristóvão, que fica às ruínas, em frente ali à sede da Secult, continua em ruínas, né, e não se foi feito nada durante os 16 anos e continua lá parado, né? Mas, ao mesmo tempo, durante esses 16 anos, houve um enfrentamento da nossa categoria, abrindo vários espaços, abrindo as suas casas, transformando as suas casas em pontos de cultura, em espaços de cultura. Aí nós temos o Casarão do Boneco, o Estúdio Reator, a Casa da Atriz, né? Tem o Teatro Cuíra, o antigo Teatro Cuíra fechou, abriu o novo Teatro Cuíra, temos o Teatro Desassossego, tem vários espaços ali na Cidade Velha, que não tem como eu citar todos, mas são pelo menos
15 espaços que são abertos e que foram abertos ao longo dessas últimas 2 décadas, né? Como é que tu avalias, tu que passaste por aquele período de luta e conquista do Teatro Valdemar Henrique, né? Como é que tu avalias esse novo momento que a gente vive agora, que é um momento de abertura de novos espaços e de tentativa de resistir nesses espaços que são pessoais? Assim, só parabéns para nós, porque o nosso nome é resistência, né? Entendeu? Sim. A Iê Porto, quando abriu sua casa, tá? A Zé Charone, junto com o Edir Augusto, né? Quando abriram aquele espaço ali também, em plena zona do Meretrício, tá? E a gente fez aquele espetáculo maravilhoso em 2014, lembra? Sim. Quando a Aquilo sorte foi... te solta um cisne, não é esse? Só dói quando eu rio. Ah, tu tá falando do outro, sim. Estou falando Só Dói Quando Eu Rio, sobre a direção, a supervisão, porque aquilo ali todo mundo dirigia, criava, do Adriano Barroso e do Cláudio Melo. Eram os dois que ficavam aqui meio que na frente, assim, eram loucos, projetavam cena 10 minutos antes, eu ficava doida, né? Ronalda maravilhosa, que eu amo a Ronalda. Sabe a Ronalda, atriz, que trabalhou muito com Paulo Santana? Uhum. Ronaldo é tudo de bom. E eu avalio, como eu avalio isso? Nossa, nosso nome é resistência, meu amor. Sabe? Entende? E, assim, até hoje está aberto, está tudo aberto lá. Entendeu? Depois a Zê com o Edir saíram dali, da zona do Meretrício, ali, daquele pedaço ali, fizeram espetáculos importantes, o Laquê, que eu não participei. Eu fiquei tão chocada com a morte, porque era o Luiz que vinha dirigir. Eu fiquei louca quando eu soube que era ele que vinha de São Paulo. E o cara morre uma semana antes, sabe? De um infarto. Eu fiquei passada, eu não quero mais. E foi a Vlad que dirigiu. E eu realmente me recolhi. Eu digo, não, eu queria ele. Eu amo a Vlad. Mas realmente eu fiquei muito chocada com a morte dele. E sabe, me encolhi. Né? Então... Esses espaços estão aí resistindo, querido, que tu citaste, que é a Zé Charone junto com o Edir, lá na Cidade Velha agora, né? Sim. A Casa da Atriz, e aí é Porto, as filhas e o marido, o produtor, né? E os outros espaços. O estúdio assim. do Nando. O estúdio, o reator do Nando, lindo. O Nando é outro lindo, sabe? O Nando... ele estava no processo, junto, naquele espetáculo, naquele trabalho que a gente fez com o Alberto Silva, que eu falei ainda agora, que a gente ficou... Era exercício cênico. Jogos cênicos para 4 atrizes. Isso, era esse o nome. E o Nando estava junto com a gente, sabe? Ou não, peraí. Não, eu estou confundindo tudo. O Nando não estava nesse processo. Era no outro... Ah, já sei! Ágora Mandrágora. Outro espetáculo maravilhoso. Lembranças inesquecíveis daquela equipe, daquela moçada toda, da Nanda. Como é? Landa Mendonça. Uma baita atriz, minha amiga, que mora no Rio de Janeiro agora. E... Nossa... Eu só me lembro de coisas, mas a gente não era teatro da melhor qualidade, era teatro profissional que a gente fazia, sabe? A gente não fazia a qualidade dos nossos trabalhos, puxando para nós mesmos, sabe? Puxando como é a sardinha para nós. Porque realmente a gente era muito exigente com a gente, em todos os processos, eu me lembro disso. E o resultado sempre era maravilhoso, e o teatro estava sempre cheio, a gente tinha uma plateia incrível, falando de anos 70, 80, nossa, a gente realmente eram outros tempos, né, Nando? Sim. Outros tempos. Agora, falando em outros tempos, Astrea, a gente passou esses 16 anos e, recentemente, a gente está sob a gestão da secretária Úrsula Vidal, né, que está à frente da Secretaria de Cultura. Eu não sei se tu estás ausente da cidade,
já há algum tempo, se tu consegues acompanhar algum tipo de novos ares para as políticas culturais para o teatro em Belém a partir dessa nova gestão dela. Tens conseguido acompanhar alguma coisa? Muito pouco, mas tenho acompanhado, na medida do possível, tenho acompanhado. Mas antes de falar disso, Nando, eu queria te falar que uma coisa que a gente não falou, que é muito importante, tu citaste a era, aquela ditadura do Paulo Chaves, durante, acho que foram 24 anos que essa criatura, esse arquiteto, como arquiteto, inclusive, ele é muito bom, ficou numa secretaria de educação, de cultura. E eu me lembro do Chega, movimento Chega. Foi muito importante esse movimento, foi a categoria que encabeçou e que a gente foi para frente do Teatro da Paz e que a gente fez um movimento lindo. Eu queria só citar e lembrar disso, tá? Que a gente brigou muito, a vida inteira da gente foi brigando, entendeu? Para a gente chegar agora nesse momento. Inclusive, como é que está a Secretaria de Cultura? Inclusive, no Movimento Chega, foram vários atos que nós fizemos, né? A gente fez um ato na frente da Secretaria de Cultura, não sei se tu te lembra. Lembro. Falando, inclusive, foi isso. Nós saímos do Teatro Cuíra, em passeata, pela Avenida Nazaré, Magalhães de Barata, e paramos lá na frente da Secult, do Parque da Residência, porque eles fecharam e não nos receberam. Nós íamos entregar a carta de demissão do Paulo Chaves. Foi exatamente isso, nessa passeata. Levamos a carta de demissão. Fizemos um barulho, fizemos o maior barulho na frente ali. Verdade. Foi forte, aquilo foi forte. Verdade. Então, nós agora, chegando nesse momento agora, Nando, eu tenho acompanhado pouco, tá? Eu tenho acompanhado pela internet, né? E assim, passei muito tempo desse meu tempo de confinamento, eu fiquei, graças a Deus, amigos me levaram para o interior eu fui para o litoral de São Paulo, outra vez eu fui para uma chácara para ficar isolada, as pessoas preocupadas por causa da idade, né? Sim. Eu sou grupo de risco 2 vezes, e eu tive um acolhimento muito bom aqui em São Paulo. A cidade me acolheu, não só a cidade, os meus amigos que eu fiz no Escolhido, né, fiz uns amigos muito bons, muito maravilhosos, que ficaram para a minha vida, e eu ficava muito sem internet. Então, eu estou me situando muito, depois que eu voltei para São Paulo, agora, dia 14 de agosto, foi que eu estou em São Paulo, tipo, direto, aqui no apartamento da minha amiga, né? E eu estou acompanhando como eu posso, mas também muito pouco. Que eu sei, que eu estou entendendo é que a Úrsula, ela se esforça, ela está na frente, agora ela não tem a autonomia, porque ela depende de todo um governo, de toda uma política que está por trás dela. Então, o que eu estou vendo, eu conheço a Úrsula pessoalmente, que ela é amiga da minha irmã e do meu cunhado, entendeu? Então, eu conheço a Úrsula lá da casa da Beth também, da intimidade, né? E depois a Úrsula dentro, no comando da Secretaria de Cultura. Olha, para mim dizer alguma coisa sobre esse momento, eu realmente não me sinto capaz, porque o que eu sei é muito pouco. Eu sei que ela contratou uma equipe, eu acredito que a intenção dela, que a equipe que ela contratou, são de artistas, são de pessoas que estão no meio, na luta, na batalha, tá? Ela chamou para perto dela, sabe, né, artistas daí da cidade, sabe? E o que eu estou vendo é que as pessoas estão se esforçando, até onde eu enxergo. Agora, tem muita crítica, eu também tenho lido, tenho acompanhado muitas críticas, sabe, Nando? O que eu quero também te dizer, dar um parênteses aí rápido no meio disso, é que nós, voltando lá atrás, naquela coisa que a gente fala, que eu falei para ti, quando o provincianismo da gente é negativo, é quando a gente invalida os nossos. Há poucos dias, na madrugada, meia-noite, 1h da manhã, eu entro no Facebook e está uma postagem de um colega meu de trabalho de décadas, falando mal da gente, falando mal.
Agora elas se sentem divas. Aí ele trocava opinião com alguém que é ator, mas que está morando aqui em São Paulo, e a pessoa respondia dando força, não sei o que, elas se sentem divas, elas falando mal da gente que está fora daí, que fez as escolhas, sabe? Eu acho que tem uma coisa que não é saudável, que depõe contra a gente quando a gente fala mal dos nossos. Aí eu fiquei tão indignada que eu respondi na hora, eu disse, escute, quer dizer que aos tapas e beijos? Quer dizer que quem não é vaidoso? Aponta o dedo quem não é vaidoso, principalmente nós artistas, somos todos. Agora tem uns que são insuportáveis, né? Mas a gente está no mesmo barco. Até os insuportáveis estão no mesmo barco. Então, não vamos nos invalidar, não vamos fazer isso publicamente, sabe? Sim. Vamos nos reconhecer, nos respeitar mais. Eu acho que começa por aí, Nando. Nos respeitarmos mais, tá? Ser mais compreensivo, ter mais tolerância e menos competitivo com as pessoas, porque estamos no mesmo barco, entendeu? Entendi. Eu precisava falar isso, desculpa, não sei nem se cabia, mas eu precisava falar disso. Cabe. Agora eu queria saber, Astrid, como é que tu fostes parar no Jurunas, Companhia de Teatro Teneteara, Rancho Não Posso Me Amofinar? Como é que tu fostes parar, vieste parar aqui no Jurunas e como é que foi essa experiência para ti? Dentro de um projeto lindo chamado, isso eu não esqueço, chamado Moleque Pandeiro, Prefeitura Edmilson Rodrigues, e eu achei o projeto lindo. Eu trabalhei em 2 projetos da prefeitura dele, 3 projetos, não, mentira, 2 projetos lindos, um deles foi esse. E eu fui parar no Rancho Não Posso Me Amofinar, no Jurunas. Te confesso que eu nunca tinha nem ido no Jurunas. Aí, de repente, eu estava dentro daquele lugar, trabalhando, era uma escada, tu te lembra disso? Nosso espaço de trabalho era uma salinha mesquinha, que ficava embaixo de uma escada. Lembra disso, Nando? Uhum. E ali nós nos acomodávamos e ali nós trabalhávamos, tá? Eu achava aquilo ó do borogodó, aquele espaço, mas enfim, eu pensava assim, eu digo, pô, eu já me meti nessa história, eu vou levar ela até o fim, seja como for. E eu me lembro de ti, me lembro de uma moça, que eu não sei se o nome dela é Graça. Zilene, mas me chamávamos de Chuvisco, vulga Chuvisco. Isso, e o Wesley, me lembro de vocês 3, e que a gente ficou altamente ligado, me lembro disso, e depois minha felicidade de ver você e o Wesley dentro da escola de teatro, que eu acho que ele fez também a formação, e nossa, como eu fiquei feliz, eu digo, alguma coisa eu fiz, sabe, alguma coisa ficou, uma sementinha neles, a paixão que a gente trabalha, né, eu acredito muito que a gente pode influenciar as pessoas com esse amor que a gente tem pela arte da gente, sabe? Sim. E, assim, eu fui parar lá por causa do Edmilson Rodrigues, querido. Já estou fazendo campanha para ele? Estou, porque eu vou votar nele, realmente, eu voto em Belém mesmo. E eu acho ele, eu acho que ele foi o melhor prefeito, né, nos últimos tempos, sabe? O cara que está ligado. Eu trabalhei no outro projeto dele, que eram filas, Luiz Otávio Barata dirigindo, a gente dentro de uma Kombi. A gente chamava grupo, nós éramos pano de cuscuz, porque a gente suava tanto dentro daquela Kombi. A gente ia para os postos de saúde, 4h30, 5h da manhã, e ninguém sabia no posto, só o diretor do posto, que a gente era ator e que a gente estava ali para trabalhar, para interferir, para descobrir um monte de coisa que estava acontecendo na calada da noite. E a gente foi, e eu me lembro que a minha personagem era uma barraqueira, eu adorava, era uma barraqueira, e entrava reclamando da sujeira do banheiro. E foi muito lindo, quer dizer, foi uma época muito rica, artista trabalhava, a gente tinha espaço para trabalhar. Verdade. E só para citar 2 nomes que eu acho que são importantes falar quando a gente fala aí do Rancho e do Teneteara,
Quem começou o projeto lá com as oficinas foi o Marco Palha, né, que eu acho que tu conheces também. O Palha agora... Marco Palha, meu amigo, está no Rio de Janeiro. Acabei de falar com ele hoje, meu lindo. É irmão do Plínio Palha, Sim, que é outro lindo. sim, trabalha com maquiagem, né? Que trabalha com maquiagem. Sim. Isso. Então, o Marco Palha, que começou, foi o primeiro, né, que começou lá com a gente, e eu acho que ele te indicou, eu acho que teve alguma coisa também, mas eu acho que teve também a participação do Palha, foi importante no Tendeteara. E de dentro do rancho, o Guilherme Tadeu, que era o presidente do rancho na época, um entusiasta, um jurunense entusiasta, apaixonado. O sobrenome do Guilherme Tadeu é Jurunas. Aquele homem, ele carrega a história do rancho, carrega a história do Jurunas com ele, com uma paixão, com um amor, que é a mesma paixão que eu vejo nos teus olhos quando tu fala de teatro. Então, era uma pessoa que apoiava muito a gente ali, né, e sempre deu maior força para a gente. Tudo que a gente precisava, Guilherme Tadeu estava para nos ajudar. Então, são duas pessoas que eu queria fazer esse registro. E só para encerrar esse papo do Tendeteara, o registro de uma apresentação que nós fizemos, um texto que tu levaste para a gente, um contículo do Groucho Marx, que era o dilema do paciente, que nós apresentamos em uma casa de saúde da prefeitura, né? Nesse dia o Edmilson estava lá presente, né? E eu estava de médico, né? Era uma casa de saúde mental, né? Eu estava de jaleco de médico, e os pacientes, né? Ai, Nando, eu não me lembrava disso, eu não me lembrava. Eu não esqueço, porque eu estava de médico, né? E os pacientes que tinham da casa de saúde mental acreditavam que eu era mesmo médico, eles vinham, falavam comigo, como se eu fosse o doutor. E eu achei muito bacana isso, uma apresentação que nós fizemos lá com a presença do Edmilson, que foi pela tua iniciativa de levar a gente para começar a fazer teatro fora do Jurunas, não ficar só no Jurunas, mas fazer contato com a cidade, não é? E acho que foi isso também que ampliou o nosso horizonte para procurar a escola de teatro, então fazer esse registro de como... Mas antes disso, a gente fez o Sapo Tarobequê no anfiteatro da Praça da República. Exatamente. Eu amava, quando eu saía com vocês, a gente fez com lixo. A gente pegava, saía e pegava os lixos que estavam em frente das lojas, papelão, não sei o quê, tecido, não sei o quê, coisas que iam para o lixo, que o carro do lixo ia levar, e eu nunca tinha visto aquilo. Entende? E a disposição de vocês era emocionante. E eu embarcava, que eu dizia, gente, que coisa maravilhosa a gente vai montar. E a gente montou o Sapo Tarobequê. Nanda, é muito verdade. lindo lembrar disso. Nanda, eu estou amando essa entrevista, estou amando. Ótimo, eu também estou curtindo muito. Agora, Astreia, vamos falar um pouquinho sobre novamente sobre esse momento, né, que a gente está vivendo, em que nós estamos muito intermediados por essas mídias, né, virtuais. Então, esses aplicativos, o Zoom, o Google Meet, o Facebook, Instagram, as lives, não é? Esse é o meio que a gente tem encontrado para continuar fazendo alguma coisa, não é? Então, tem uma discussão que está na ordem do dia, né? O teatro cabe, o teatro não cabe nesses espaços, esses experimentos, não é? Essa é uma discussão que está colocada. E te ouvindo falar toda essa trajetória, toda essa tua paixão, me lembra muito o que o Arthur diz sobre o teatro, que ele diz que teatro é vida, né? E teatro é essa vida com toda a sua pulsão de potência e de entusiasmo, de paixão, não é? Aí eu te pergunto, o quanto dessa vida cabe numa tela de um celular, Astreia? Olha, eu realmente, talvez por ser tão antiga, talvez seja resistência, talvez, eu não sei, eu acho acho delicado, acho que a gente está tendo que se preparar para tudo novo. Eu estou sentindo isso. Inclusive,
essa questão de ter que trabalhar através de uma telinha. Por exemplo, eu estou te vendo agora doida para ir comer contigo lá no Baku, aquele... tu e aquela criatura linda que é a tua companheira, nós três, entende? Então, imagina trabalhar. Eu não saberia, por exemplo, ministrar uma oficina, nem que fosse básica, virtual. Eu teria que ter aulas, eu teria que ter um treinamento, porque, né, é uma outra coisa, totalmente novo para mim, sabe? Né? Eu demorei a ter Facebook, a ter Instagram, a entender que, nossa, Estreia, para com isso, sai da caverna, né? Então, eu estou saindo da caverna aos poucos com muita resistência, que a minha vontade é voltar para a caverna, Nando, a verdade é essa, entendeu? Eu acho... Os meus ancestrais índios, sabe? E lá com meus ancestrais, lá em Roraima, me tocar com eles e ficar brigando lá com eles no meio dos garimpeiros, sabe? Porque, sinceramente, eu não vejo a possibilidade, eu dar uma aula, ou ministrar uma oficina, ou fazer alguma coisa virtual, pela telinha, pela nova linguagem, sabe? Pela nova mídia, né? Tá? Mas tudo mudou, a comunicação mudou, tudo está mudando, e eu estou desesperada correndo atrás, tentando me adaptar, entendeu? Fazer uma live para mim, tem horas que é uma tortura, porque eu fico nervosa, antes e durante, entendeu? Eu fico nervosa. Agora, conversando contigo, não, porque eu acho que a gente tem um carinho tão grande, uma amizade, uma confiança, que eu estou tranquila aqui contigo. Mas eu não sei te responder essa pergunta. Eu acho que é uma adaptação, posso responder assim, é uma adaptação, se tiver que ser assim, até não sei quando vai ser, e eu vou ter que me esforçar e me adaptar, tá? Eu já pensei em fazer umas coisas assim, pegar, recitar poesia, as coisas que eu faço, ou pegar um texto da Maria Bethânia que eu acho maravilhoso sobre os índios, sabe, que ela tem um texto lindo, falar disso, mas aí eu digo, não, Astreia, não vou fazer, entendeu? Mas estou sendo solicitada para gravar um vídeo falando do festival, né, de cinema, do DOC, da TV Cultura, e eu vou fazer, claro que eu vou fazer o vídeo, eu vou fazer. Agora sim, digo, agora é isso, entendeu? Agora, dá aula, Nando, me responde tu que é professor. Como é que é isso? Responde tu. Olha, a primeira coisa para mim, Astreia, é a acessibilidade, né? Acho que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, uma pergunta que eu tenho provocado desde que começou essa discussão dentro da universidade. Aqui na universidade foi aprovado o ensino remoto emergencial, né? E uma discussão que nós travamos dentro da escola de teatro esse ensino emergencial é para quem? Quem tem acesso? Quem tem aparelhos e quem tem planos de internet. E quem tem planos... Importante! Não é? Importantíssimo perguntar isso. Não é? E mesmo quem tem planos, qual é a cobertura, qual é a qualidade de cobertura que nós temos no estado, não é? Um estado continental como o Pará, não é? Que mesmo dentro de Belém nós temos zonas de sombreamento que o sinal é péssimo. Por exemplo, aqui no Jurunas mesmo, o meu plano que eu tenho, que é um plano de internet, se eu caminhar um quarteirão a mais para dentro do bairro, eles não me oferecem o mesmo pacote porque não tem cabeamento. E eles não fazem o cabeamento porque não tem segurança, é um problema social. Eu acho que se a gente não conseguir enxergar esse momento como um momento de discussão social, né, a gente passa por cima de uma série de coisas. Então, não é uma questão da linguagem, é uma questão social que precisa ser discutida. Exatamente, Nando, exatamente, é isso. Você tocou no nervo, é isso. Concordo total com você. É uma discussão que a gente tem travado e que, infelizmente, as forças que obrigam, as forças do capitalismo mesmo, desse sistema,
porque o que move o mundo é a economia, infelizmente é o dinheiro. E a gente tem observado que, mesmo nesse período grave de morte, tem muita gente que está lucrando com isso, né? E esses conglomerados de educação à distância estão ávidos por assumir fatias do mercado. E eu acho que a gente está na resistência e na luta para que, se essa discussão precisa ser travada, ela tem que ser travada por essa ótica social. É o que eu penso sobre isso. É o que eu penso, concordo exatamente, total contigo. É isso, tá? Eu acho que não tem que ter, por enquanto, a gente tem que resolver, a gente não tem nem saneamento básico, entendeu? As pessoas estão morrendo na rua. Eu olho da janela do AP aqui, em São Paulo, e a família está aqui na frente, na calçada. Mulher, homem, pai, mãe e 3 crianças. O que tu acha disso? É lindo o panorama, é um inferno, é uma visão dos infernos isso. Com certeza. Entendeu? Sim. Mas é isso, cara. É isso. É duro. Agora, e aí tem que ir para a escola, tem que, sabe, tem que ter aula virtual, não sei o quê. Que é isso, gente? Não sei não. Tem que ter o quê? Tem que ter a vacina. Tem que ter saneamento básico, tem que ter atendimento público de saúde, de qualidade, sabe? Exatamente. Agora, Estreia, indo para os nossos capítulos finais desse papo maravilhoso e gostoso, eu queria fazer o registro ainda de um trabalho que a gente fez junto. Eu toquei no nome do Arthur ainda há pouco, e aí eu lembrei. Tu fizeste uma participação especial, né, lendo uma carta do Arthur no espetáculo Quando a Música Terminar. Tu lembra dessa experiência? Lembro, dentro da escola de teatro. Exatamente. 2007. Lembro, com certeza. Me lembro. Foi um trabalho... Claro, Nando, como é que eu vou esquecer? Foi um trabalho marcante para mim, porque foi um trabalho que eu utilizei como reflexão para minha dissertação de mestrado. E é um momento que eu também trabalhava na escola como substituto, né? E aí eu estudo essa pesquisa de mestrado e aproveito o embalo dos estudos do mestrado para fazer o concurso para efetivo, e aí eu passo, né? E hoje eu trabalho na escola como professor da escola que me formou. Eu acho isso muito bacana. Eu acho maravilhoso, eu sou muito orgulhosa de ti, do Leonel Ferreira. Sabe quem é o Leonel? Sim, sei. Leonel era um adolescente que fazia oficina comigo, fez oficina comigo lá na Fundação Corro Velho. E o Leonel hoje é um guerreiro, é um cara do teatro. Sim. Entendeu? Lindo, lindo, sabe? A estreia, maravilha, muitas memórias, muitas lembranças, muitas histórias. Tem algum ponto ainda que a gente não tocou, que tu gostarias de falar para a gente ir encerrando essa nossa conversa? Não, eu só tenho gratidão, Nando, é só isso que eu quero dizer. Gratidão por essa cidade que sempre me acolheu, Belém. Eu não sou de Belém, né? Eu nasci em Roraima, cheguei em Belém com 11 anos de idade, com a minha família. Mas eu sempre digo, eu sou paraense, eu sou meia, sou metá, porque o meu lugar lá em Roraima, minha família está lá, tem muita gente lá, e eu jamais vou esquecer. Mas, assim, toda a minha formação, meus amigos, um monte de gente maravilhosa, trabalho, foi tudo em Belém. Então, assim, eu só tenho gratidão por todos os meus parceiros de trabalho, por toda essa vivência e essa experiência aí. Eu não estou fora de Belém, sem papo furado de que eu não vou morar em Belém. Eu estou morando em 2 lugares atualmente, até porque eu tenho uma casa que não é minha, né, ela é cedida para mim, é de uma amiga, aí em Belém, na Cremação. Ela está fechada, me esperando. Na primeira oportunidade, quando eu estiver menos noiada, mais segura, eu chego aí, porque no momento eu estou com muito medo de viajar. Ah, com certeza. Né? E eu estou ficando por aqui. Mas é isso, assim, Nando, muita gratidão, muito obrigada por ter me solicitado para essa entrevista, tá? Feliz de te ver e de ter falado de teatro, né? Eu também, eu queria te agradecer muito, né? E queria encerrar te fazendo 2 convites, tá? O primeiro é que
eu acho que eu estou abrindo mais um espaço para a cidade, né, um espaço de produção de cultura, que é aqui, essa sala que eu chamo de Estúdio Solar dos Silva, que é onde eu estou meio pirando nesse período de isolamento. É aquela que tu dançaste? Aquela que tu fizesse aquela performance? Sim. Adorei aqui. Eu tenho feito várias coisas aqui, e aí eu queria... O primeiro convite, então, quando nós tivermos segurança, não é, e vencermos de modo satisfatório a pandemia, e nós voltarmos com segurança a esse contato presencial, eu queria te convidar para fazer alguma coisa, algum experimento, o que tu quiseres fazer aqui no Estúdio Solar dos Silva, tá? Eu tenho um negocinho de luz, eu tenho um ventilador e muita criatividade e amor para te receber, para a gente fazer o que tu quiseres aqui. Tá? Aí a gente combina, articula as agendas e aí eu te recebo aqui com café, tapioca e o estúdio para a gente fazer alguma coisa, o que tu quiseres. Tá? Esse é o primeiro convite. Eu vou amar. Tá. O segundo convite é a caldeirada de peixe do Bacu, para gente tomar uma cerveja. Tomar uma cerveja, colocar Ai, que saudade, as fofocas em dia, e aí vai eu, tu, o amor e o Afonso Galindo, que é um tratante que se a gente não puxar ele pela orelha, ele some também. Ele trabalha, ele faz 1000 coisas ao mesmo tempo. É verdade. Então são esses dois convites, eu te agradeço muito e te deixo um beijo no coração. Um beijo, querido. Dê um beijo no seu amor, aquela linda, e um beijo grande, saudade de vocês. Beijo. Estou por aqui. Beijo, querido. Beijo, muito obrigada. Voé e merda pra nós. Merda pra nós. Se cuida, por favor. Quero te abraçar de novo, hein? Por favor. Vamos em breve. Beijão. Beijo, querido. Tchau. Deixa eu desligar aqui aonde, meu Deus.